Olá, meu nome é Breno e nessa segunda aula de Física Computacional veremos um pouco sobre variáveis na linguagem C. Então não vamos perder tempo, vamos já apertar Ctrl Alt T no seu Ubuntu ou no seu Debian e vamos começar. Então com Ctrl Alt T você abre a janelinha do terminal, né? Eu vou novamente ampliar a tela aqui para vocês observarem melhor as letras, certo? E vamos então começar a nossa aula. Lembrando que a nossa pasta é a pasta desktop, né? Então vamos mudar de pasta desktop usando os comandos que a gente aprendeu na aula passada. Então a gente usa o comando CD para mudar de pasta. E vamos entrar na pasta desktop. Lembrando que o tab ele autocompleta, né? Então se você só digitar DE e der um tab, ele completa o desktop. Bom, nessa pasta, o que nós temos dentro dela? Para saber o que temos dentro dela, basta digitar o ls. Aí com o ls a gente fica sabendo que tem a aula 1. E hoje é a aula 2. E como é que a gente cria a aula 2? Né? Só fazendo o mkdir, né? Aula 2. Certo? Aí agora vamos entrar na aula 2. Beleza, o que temos dentro dessa pasta? Não temos nada, certo? Bom, mas o que temos dentro da pasta aula 1? Temos o nosso Hello World, aquele programinha, ok? Então o que a gente vai fazer agora é aprender mais dois comandos, né? A gente vai aprender agora que no comando cd, se a gente quiser voltar para a pasta anterior, basta a gente digitar cd ... né? Que a gente volta para a pasta anterior, que é a pasta desktop. Dentro da pasta desktop eu tenho as pastas aula 1 e aula 2. Dentro da pasta aula 1 eu tenho o Hello World. E agora eu quero copiar, né, esse programa para a pasta da aula 2, porque o nosso programa vai ser muito parecido com o programa Hello World. Então como é que a gente faz para copiar? Né? O comandinho para copiar é o comando cp, de copy. Né? Aí você vai copiar da aula 1 o arquivo helloworld.c. Então esse aqui é o endereço da onde a gente está copiando, certo? Agora tem que colocar um endereço para onde a gente quer copiar. A gente quer copiar para a aula 2. Né? Só que a gente quer copiar mudando de nome, né? Então o nome que vai chamar esse programa agora vai ser variáveis.c. Então agora se a gente der um ls aula 2, vai ver que lá dentro vai ter, né, a variáveis.c. Tá ok? Então novamente, a gente copia, né, o comando cp de dentro da pasta aula 1 o programa helloworld.c. e coloca ele para copiar para a aula 2 variáveis.c, né? Então a gente está, além de estar copiando para uma outra pasta, a gente está mudando o nome do programa, tá? E nós demos um ls aula 2 e vimos que lá dentro está o programa variáveis.c. Então vamos mudar de pasta, aula 2, dá um ls e vamos ver que tem a variáveis.c lá dentro, né? E agora vamos abrir com o vim variáveis.c, tá ok? Bom, vamos lá. Agora a gente quer mudar, né? Então hoje continua sendo dia 20, inclusive é o dia do vinil, né? E aqui a gente vai mudar o que esse programa faz, né? Esse programa aqui agora, ele mostra tipos de variáveis. Certo? E ele vai para compilar ele vai ser gcc variáveis .c e para executar a.out, certo? Então a gente pode apagar esse comentário aqui, né? Lembrando que para apagar uma linha inteira no Vim é apertar a letra D duas vezes. Se apertar a letra D duas vezes ele apaga uma linha, tá ok? Bom, e aí a gente também quer apagar essa linha aqui do printf, então aperto a letra D duas vezes, né? E aí agora a gente vai começar a inserir o que a gente quer do nosso programa. Então para inserir eu aperto a letra I. Aí ele entra aqui, né? Você pode ver que ele entra no modo de inserção, né? Então a gente vem aqui agora e começa, né? Inserir os nossos dados. Então, por exemplo, a gente vai agora declarar uma variável, né? Uma variável de tipo inteira. Então a gente escreve int e i e coloca um ponto e vírgula. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando para o nosso programa que existe uma variável, que o nome dela vai ser i, a letra i representa essa variável, e ela é uma variável do tipo inteira, tá certo? Então, qualquer parte após essa linha 11, né, qualquer parte do programa, ele vai entender que o i é uma variável do tipo inteira, tá?
Aí a gente atribui um valor para ela. A atribuição de valores é i igual a um valor. Por exemplo, 10, né? Ponto e vírgula. Significa que na linha 12, o valor 10 está sendo atribuído à variável i, né? E agora eu quero imprimir esse valor na tela. Eu quero saber quem é o valor do i. Então a gente vai usar a nossa printf, né? Printf, abre e fecha o parênteses, coloca as aspas, né? E coloca aqui i igual, né? A, no caso seria 10, mas eu quero que ele faça isso automaticamente. Como é que ele vai fazer isso automaticamente? Você tem que colocar aqui porcentagem de, né? E depois aqui vírgula i. Eu vou explicar, né? O que acontece aqui é o seguinte, que quando você coloca i igual, ele não interpreta esse i que está dentro do parênteses aqui como se fosse uma variável. Ele interpreta como se fosse realmente a letra i igual a alguma coisa. Aí o porcentagem d, ele sabe que vai vir alguma coisa aqui que é de alguma variável. E a variável que é a da variável i. Então ele vai pegar esse valor do i e colocar aqui dentro. Aí vai imprimir na tela i igual a 10. Tá ok? Bom, então para verificar se deu certo, o que a gente faz? A gente salva, né? Então aperta ESC, dois pontos, aqui embaixo, WQ, né? E dá Enter. Aí ele salva e sai. Aí a gente começa para compilação fazendo gcc variáveis.c. Note que eu estou usando o autocomplete. Eu coloco VA e aí você coloca o tab, ele autocompleta. Aí ó, não tem nenhum erro, né? Então significa que funcionou. Se a gente colocar ponto barra a ponto alt, ele vai imprimir 10, né? Lembra que fica legal quando pula uma linha? Então vamos voltar no nosso programa e colocar aqui também um barra N, né? Aí a gente vai compilar e executar. E aí fica desse jeito, né? Então agora vamos ver como é que aconteceria aqui se a gente tivesse esquecido um ponto e vírgula, né? Por exemplo, vamos esquecer um ponto e vírgula aqui no i igual a 10, né? Olha só o que vai acontecer. Então se eu vou compilar, ele vai falar, ó, na função printf aqui tem um problema, que é esperado ponto vírgula antes do printf. Então ele está avisando que tem um erro na linha 13, né? Que é esperado ponto e vírgula antes do printf. Então antes do printf é a linha 12. Então está faltando um ponto e vírgula aqui, né? Então vocês notam que o compilador ele automaticamente mostra se tem um erro na sintaxe do programa, tá? É sempre bom dar uma lida, né? Na linha 13 está esperando um ponto e vírgula antes da função printf, né? Porque nós esquecemos de colocar um ponto e vírgula aqui, tá ok? Ficou claro então o que acontece quando a gente erra, né? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, né? Note que toda hora que a gente faz uma alteração no programa, nós precisamos compilar e depois executar o programa, né? Seria bom se executasse, certo? Compilasse e executasse tudo de uma vez, né? E de que maneira a gente faz isso? Né? A gente faz da seguinte maneira, coloca 2e comercial, ponto barra, ponto alt, que significa que se a compilação der certo, ele executa o programa. Olha lá, ele compila e na sequência já executa, né? Bom, eu esqueci de mencionar aqui para vocês, mas quando eu vou fazendo a setinha para cima, ele vai voltando todos os comandos que a gente já apertou aqui, né? Então é por isso que quando vocês estão assistindo essa aula, vocês estão vendo que os comandos estão voltando, estão mudando, é porque eu estou apertando a setinha para cima e a setinha para baixo, né? Setinha para cima ele volta para o último comando, depois setinha para cima de novo, penúltimo comando e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso programa e agora a gente já viu que a variável int i, né, é uma variável do tipo inteiro, então ela recebe um valor inteiro e para imprimir o valor inteiro a gente usa o porcentagem d, tá ok? Bom, existe outro tipo de variável também chamado variável float, mas essa variável a gente nunca vai usar, daqui a pouco vai ficar claro por quê. E a próxima variável que a gente vai usar aqui é a variável do tipo double, que é uma variável real, tá ok? Então a gente vai chamar de x, por exemplo, né? E aí vai colocar x é uma variável real, então a gente pode colocar qualquer valor com vírgula, por exemplo, 1.234567789 tá ok? Atribuímos o valor para a variável do tipo double, que chama x, colocamos o ponto e vírgula.
depois a gente vai imprimir essa variável, né? A impressão dessa variável aqui é uma porcentagem LF, tá ok? E a gente vai imprimir x, significa que esse valor de x vai ser colocado aqui dentro do LF, tá? Então, LF é para imprimir variáveis do tipo double, tá ok? Então, a gente coloca aqui, ó, x é igual a isso daqui. Lembrando que esse x, como ele está entre aspas, ele não é essa variável, ele é realmente a letra x, igual a porcentagem LF. Significa que essa variável que está aqui vai jogar o valor aqui dentro, tá ok? Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso programa agora. Então, a gente aperta ESC WQ para salvar e sair. E compila e já executa. Olha lá, ó. E x é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Né? Então vocês estão vendo que parece ter um problema aqui. Né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que o porcentagem LF ele imprime sempre 6 casas decimais no máximo. Tá ok? Então, como a próxima casa seria o 8, né, e aqui é o 7, ele fez um arredondamento. Né? Então, ele pegou esse 8 aqui, viu que ele ia ficar de fora e arredondou esse número para o número mais próximo. Então, no caso, 7 aqui virou 8. Certo? Ficou clara a ideia, então? Tá legal. Então, vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai copiar esse printf aqui. Tá? Para copiar o printf, a gente precisa primeiro selecionar a linha. Para selecionar a linha no Vim, é só apertar V maiúsculo. Ele seleciona a linha inteira. Na sequência, a gente precisa copiar. No Vim não funciona o Ctrl C e nem o Ctrl V. O que vai funcionar é a tecla Y. A tecla Y ela vai copiar. E a tecla P ela vai colar. Tá ok? O que é bacana no Vim é que você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Fazer 10P, ele vai colar 10 vezes esse printf. Tá vendo? Então, para a gente apagar, como a gente faz? Faz um V maiúsculo e vai com a setinha até chegar no último. E daí aperta X para deletar tudo. Tá? Então, notem que o editor Vim é um editor um pouquinho difícil de usar no começo, porque precisa saber todos os comandos. Né? Para copiar e colar já não é mais Ctrl C, Ctrl V, é Y e P, para selecionar é V maiúsculo, para selecionar a linha inteira, certo? Mas ele tem algumas coisas interessantes, né? Como por exemplo, para voltar, basta apertar a tecla U, né? Aí imagine aqui que a gente errou e que na verdade não seria X, seria Y. Você pode apertar Ctrl V e vir aqui para baixo, que ele faz a chamada seleção vertical. E aí você aperta R de Replace e Y para trocar por Y. Tá? Então notem que o Vim ele é bastante difícil no começo porque a gente precisa saber todos esses comandos, mas conforme a gente vai evoluindo nas nossas aulas eu vou passando os comandos para vocês. Então o principal comando que nós precisamos saber, né, os principais comandos é o V maiúsculo que seleciona, né, o X que vai deletar, ok? E o V maiúsculo para selecionar, o Y para copiar e o P para colar. Tá ok? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Existem outras formas também de representar esse número. Né? Por exemplo, se a gente colocar ponto 1 aqui, significa que ele vai imprimir apenas uma casa decimal. Então ele vai imprimir 1.2. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso daí. Então, ó, olha lá, ele imprime agora 1.2. Clara a ideia aqui? Então, olha lá. Só que se a gente fazer a x igual a desse jeito, a gente nunca vai saber o que ele está imprimindo de verdade, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, poderia colocar assim, ó, porcentagem ponto 1 LF, né? Falar que esse LF, 1.1 LF, está imprimindo esse valor 1.2. Mas para o x não vir direto para cá, eu tenho que colocar aqui duas porcentagens, porque duas porcentagens é para mostrar uma porcentagem. Então, quando eu coloco duas porcentagens seguidas, ele mostra uma porcentagem na tela, imprime a porcentagem na tela, aí ponto 1LF é igual a porcentagem 1LF que vai ser atribuído para o valor de X. Tá ok? Então, olha lá. Viu? Então, se a gente colocar dentro do printf porcentagem ponto 1LF igual a porcentagem ponto 1LF, ele vai imprimir apenas
uma casa decimal, né? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar porcentagem LF para mostrar o que ele está imprimindo. Ok? Bom, na sequência aqui a gente pode também fazer uma outra coisa, colocar um printf, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, né? Coloca porcentagem, e a gente pode colocar mais LF. O que significa isso daí? Então, porcentagem mais LF barra N, vírgula X, ponto e vírgula, significa que ele sempre vai imprimir o sinal do número. Se o número é positivo, ele imprime positivo. Se o número é negativo, ele imprime negativo. Tá? Então, vamos ver. Olha lá, ó, ele imprime sempre o sinal positivo. Só que se o número for negativo, ele imprime o sinal de menos. Olha lá, tá vendo? Então, vamos deixar o número positivo por enquanto. Outra coisa interessante também dessas impressões, que é o que a gente vai usar bastante. Então, estou fazendo Ctrl V maiúsculo, Y e P. É usar o porcentagem E, que aí ele coloca o número em notação científica, né? Então, esse E00 aqui significa que é como se fosse 1,23456,8 vezes 10 elevado a zero, tá? Por exemplo, se a gente mudar a vírgula aqui, ó, colocar a vírgula para cá, né? Que número que vai ser esse aqui em notação científica? Vai ser 1,23 vezes 10 elevado à quarta, tá ok? Que é 12.345, ou 1,23 vezes 10 elevado à quarta. Tá ok? Então, essa é a notação científica e é esse daqui que nós vamos usar daqui para frente. Tá? Então, sempre usaremos esse. Tá ok? Outro que a gente pode utilizar aqui, vamos copiar e colar aqui, né? É o 30LF. Vamos fazer o espaçamento tudo igual aqui, né? Aí, 30LF. O que acontece com o 30LF? Vamos ver agora o que vai acontecer. Ele dá um espaço de 30 caracteres para colocar o número, né? Então, daqui desse zero até aqui são 30 caracteres, tá ok? Então é isso que esse 30 faz. Então esse 30 aqui é justamente para você ajustar a formatação do seu número. Tá ok? Então esses são os principais porcentagens que existem aqui para imprimir os números, né? O principal mesmo é esse daqui que a gente vai sempre usar esse daqui. Tá legal? Bom, mas uma coisa que é interessante de ver na linguagem C é que a gente pode fazer outro número aqui. Por exemplo, o número 0.99999. Ó, eu estou me perdendo nesses números 9. Então a gente faz assim, ó. A gente aperta ESC, né? Aí a gente coloca aqui, por exemplo, vamos dar um espaço aqui, ó. Aperta ESC, deixa o cursor nessa posição. E a gente coloca, por exemplo, 11, né? Aí você vê que ele escreve 11 aqui no cantinho da tela. Aperta a letra I para ir para o modo de inserção. Aperta 9 e dá ESC. Aí ele vai escrever 11 noves. Tá ok? Ou você pode fazer desse jeito que eu acabei de mostrar, ou simplesmente pode escrever 11 noves aqui. Tá? Então notem que a gente pode declarar a variável e já escrever, atribuir o valor aqui embaixo. Ou pode diretamente declarar a variável e atribuir diretamente o valor. Tá ok? Mas sempre que a gente for usar qualquer variável, ela sempre tem que estar declarada, né? Se eu, por exemplo, agora faço z igual a 1.0, ponto e vírgula, o compilador vai falar que não sabe quem é z. Olha lá. Né, ó, z não foi declarada, né? Ela está sendo usada pela primeira vez nessa função. Tá ok? Então nós temos que declarar o z também. E o z também é uma variável do tipo double. Então notem que eu tenho o número 0,999 são 11 noves e o número 1, tá ok? E o que a gente vai fazer aqui agora é imprimir justamente a diferença entre esses dois números. Então eu vou imprimir aqui, ó,
z menos y, né? E isso é igual a porcentagem, vamos colocar a porcentagem e, né? Que é o que a gente sempre vai usar, tá? Mais e, vamos colocar aqui. E aí eu coloco vírgula e eu coloco quem? Z menos y, né? Então aqui ele primeiro vai fazer essa continha de z menos y e o resultado dessa operação matemática ele vai colocar aqui no lugar desse porcentagem e em forma de notação científica, que é justamente o quanto que vai dar z menos y, né? E a gente termina essa linha aqui com um ponto e vírgula, tá ok? Então vamos ver o resultado que vai dar, né? Então a gente vem aqui, ó, opa, faltou colocar, vamos lá, faltou colocar aqui um barra n, né, para pular uma linha. Então vamos lá. Olha lá, z menos y é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 11. Está correta a continha, porque eu tenho 11 9 aqui. Mas olha o que acontece se eu acrescentar mais um 9, né? Então, acrescentando mais um 9, a única coisa que deveria acontecer é que aqui deveria ser um 10 a menos 12, certo? E olha só o que acontece, já dá um 10 a menos 13, dá 9,9999779 vezes 10 elevado a menos 13. O que isso significa? Significa que nós temos uma limitação nessa linguagem para fazer continhas com números muito pequenos, né? Com diferenças pequenas entre os números, tá? Então, quando a gente vai estar trabalhando com diferença entre números e essa diferença for muito pequena, tem que tomar esse cuidado, tá ok? Então, é por isso que quando a gente vai calcular a derivada numérica ou calcular a integral em linguagem C, a gente tem que tomar esse cuidado que diferença entre números muito pequenos ou soma entre números muito pequenos, ela acaba não dando muito certo. Tá? Então a escolha lá, por exemplo, a definição de derivada, né? Que é a função num ponto menos a função no ponto de trás, dividido pela distância entre os dois pontos, certo? Se a diferença entre essas funções, os pontos dessas funções for muito pequeno, né? A subtração entre essas funções vai dar erro, tá ok? Então a gente tem que começar a observar um pouco isso, ter um pouco de atenção nesses detalhes aí. E é por isso que não pode usar a variável do tipo float, que eu disse no início da nossa aula. Existe a variável do tipo float, né? Float. E a gente nota que quando a gente usa ela, ó, já dá zero essa diferença, tá ok? Pelo menos aqui ele está muito próximo do resultado correto, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 12. Tá ok? Esse erro ele é maior ainda quando a gente usa variáveis do tipo float, né? Para dar certo nas variáveis do tipo float, eu tenho que ter no máximo, eu acho que se não me engano, 5 ou 6 noves. Vamos tentar com 6. Com 6 já dá erro, né? Com 5 noves. Olha lá, ainda dá erro. Tem que ser com 4 noves. Ainda dá erro, tá observando? Né? Com 3 noves. Olha, sempre vai dando erro aqui, ó. Então nunca é interessante usar a variável do tipo float, certo? A gente sempre vai usar variáveis do tipo double. Nunca use float, ok? Tem outras coisas na linguagem C que a gente nunca vai usar, como por exemplo a função scanf, né? A gente vai mostrar outra forma de usar a função scanf, uma outra forma que não usa a função scanf, tá ok? Mas das coisas que a gente não pode usar de nenhuma maneira para fazer física computacional é variáveis do tipo float, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai tentar ver como é que faz operações com essas variáveis aí, tá? Operações um pouco mais interessantes do que essa operação aqui de menos, tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigado e até a próxima.